Há um instante na vida em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de ruído e se transforma em um espelho incômodo. É nesse ponto que muitos descobrem uma verdade desconfortável. Não é a solidão que machuca, é o medo de encará-la. O mundo inteiro foi treinado para fugir desse momento. A cultura moderna implora para que você se distraia, se ocupe, se anestesie, simplesmente porque existe algo perigoso demais na imagem real que surge quando você fica consigo mesmo. O que aparece ali, naquele silêncio íntimo, revela se você vive como protagonista da própria história, ou se passou os últimos anos se arrastando atrás de qualquer centelha de atenção, como alguém que implora por restos. A grande tragédia é que a maioria nunca percebeu o quanto se tornou dependente do olhar dos outros. Pessoas aceitam mensagens tardias, ligações vazias, encontros que não entregam nada, relações que não nutrem, apenas porque aprenderam a acreditar que migalhas emocionais são o suficiente. E o mais assustador é que alguns já nem lembram como seria uma vida em que eles próprios definem o que merecem. O estoicismo não veio para te ensinar a suportar a solidão como quem aguenta um castigo. Ele veio para mostrar que esse estado é, na verdade, o único lugar onde você volta a si mesmo. É a câmara onde sua força é reconstruída, onde seu valor é percebido sem interferências, onde você reencontra a dignidade que se perde quando aceita o mínimo. A narrativa externa te diz que estar sozinho é sinônimo de fracasso social ou emocional. Mas existe outro significado, muito mais poderoso, que foi apagado pelo ruído moderno. A solidão é a arena onde você vence batalhas internas que jamais poderiam ser travadas na presença dos outros. Cada vez que você corre atrás de alguém que não oferece reciprocidade, uma parte sua grita internamente que está perdendo. Cada vez que você aceita um comportamento desleal apenas para não ser deixado de lado, sua mente registra que você vale pouco. A soma dessas micro-traições, acumuladas ao longo dos anos, cria um ciclo de sofrimento que você passa a chamar de normal. E ainda que tente ignorar, o corpo sente, a mente protesta e a alma percebe a diminuição constante do próprio brilho. O que o estoicismo propõe é uma quebra radical desse ciclo. Ele te convida a um ato de coragem silenciosa, ficar consigo mesmo o tempo suficiente para perceber o quanto sua vida tem sido guiada pelo medo de não ser escolhido. A arte estoica da solitude não é uma técnica de autossuficiência arrogante. Ela é um processo de retorno ao eixo. É o momento em que você decide que não será mantido em cativeiro psicológico por promessas vazias, por afeto racionado, por relações que sobrevivem apenas porque você tem medo do vazio. O vazio não é seu inimigo. Ele é o primeiro espaço fértil onde uma identidade nova pode nascer. Quando você se permite ficar sozinho de maneira consciente, não como fuga, mas como reconstrução, começa a perceber que existia força adormecida. Começa a notar que seu valor não depende da confirmação de ninguém. Começa a enxergar padrões que estavam escondidos pela necessidade de aprovação. E o mais transformador, começa a distinguir o que é companhia genuína do que é presença tóxica. A solidão se torna um templo, não uma punição. Ela desperta um estado mental diferente, mais firme, mais claro, mais intratável. E quando esse estado surge, algo extraordinário acontece. Você deixa de aceitar migalhas porque já não tem fome emocional. Sua mente se expande, seu campo emocional se reorganiza e sua presença se torna tão sólida que ninguém mais consegue te manipular. Este vídeo é um portal para esse estado. Não para te isolar do mundo, mas para te devolver a si mesmo, para que você entenda como a solitude molda a autoestima, fortalece limites, realinha expectativas
e devolve a você o senso de valor que pode ter sido corroído ao longo dos anos. Você vai descobrir que a verdadeira liberdade emocional não está em ter alguém ao lado, mas em ser capaz de permanecer consigo mesmo sem se machucar. E é a partir desse ponto que qualquer relação futura, seja amorosa, social ou profissional, passa a existir sobre uma base sólida, onde você não oferece sua dignidade em troca de atenção. Agora vamos entrar no primeiro tópico, onde desvendamos o mito moderno da solidão e por que te convenceram que ela é algo a ser temido. Existe um motivo muito menos óbvio e mais estratégico do que parece. A ideia de que a solidão é algo perigoso não nasceu da filosofia, nem da psicologia profunda, nem da experiência humana mais autêntica. Essa ideia foi moldada pela cultura, repetida pela sociedade e reforçada por um sistema que lucra quando você tem medo de si mesmo. O mito da solidão nociva é um dos maiores aprisionamentos emocionais do nosso tempo, e entender sua origem é fundamental para quebrar o ciclo que leva tantos a aceitar migalhas. A verdade é que ser capaz de permanecer só, com lucidez e integridade, é uma das habilidades mais valiosas que um ser humano pode desenvolver. Mas esse poder foi distorcido e vendido como fraqueza para que você nunca o alcance. O mundo atual funciona com base em estímulos incessantes. Plataformas, marcas, influenciadores e até pessoas ao nosso redor disputam a sua atenção. E atenção é moeda. Quanto menos você suporta o silêncio, mais vulnerável fica a esses estímulos. Perceba como tudo foi desenhado para manter você constantemente conectado, disponível, bombardeado. A ideia de se retirar, nem que seja por alguns minutos, parece quase subversiva. A solidão se transforma num território desconhecido, um espaço que o sistema prefere que você evite, porque ali existe algo precioso demais: clareza. Quando você fica sozinho, você começa a enxergar com nitidez o que deveria ser mudado, o que não faz sentido, quem realmente merece estar na sua vida e quanto você vinha se negligenciando. Essa clareza é perigosa para qualquer estrutura que depende da sua distração para te controlar. A sociedade reforça sem descanso que estar só é sinônimo de fracasso. Filmes, músicas, novelas e redes sociais promovem a ideia de que só existe felicidade na presença constante de alguém. E como consequência, muitos passam a acreditar que qualquer companhia, inclusive má companhia, é melhor do que a ausência. Essa crença não surge do nada. Ela se fortalece especialmente em pessoas que nunca foram ensinadas a observar o próprio valor. O mito da solidão nociva é uma estratégia cultural que mantém as pessoas emocionalmente dependentes, carentes e fáceis de conduzir. Uma pessoa que tem medo do silêncio aceita qualquer ruído. E ao aceitar qualquer ruído, ela aceita qualquer comportamento. Quando você começa a questionar esse mito pela ótica estoica, algo profundo acontece. Os antigos filósofos jamais associaram solitude à fragilidade. Para eles, o isolamento voluntário era mais do que um exercício. Era um laboratório onde o indivíduo testava a si mesmo. Marco Aurélio escrevia para si em momentos de recolhimento, não para fugir do mundo, mas para fortalecê-lo. Epiteto lembrava seus alunos de que um homem livre é aquele que não depende do humor alheio para sentir paz. Sêneca ensinava que a mente precisa de tempos de quietude para recuperar vigor. Nenhum via a solidão como ameaça. Todos a consideravam uma ferramenta. O problema é que, no mundo moderno, essa ferramenta se transformou em tabu. A solidão passou a ser apresentada como doença ou sintoma. Ninguém te contou que, historicamente, alguns dos maiores saltos de consciência humana nasceram justamente de períodos de isolamento intencional.
A cultura atual, superficial, imediatista e dependente de validação, não ganha nada quando você aprende a ficar bem sozinho. Uma pessoa que se basta torna-se muito difícil de influenciar, manipular ou conduzir. Seu valor deixa de ser controlado por fatores externos. Seu emocional deixa de ser moeda de troca. Sua energia deixa de ser drenada por quem não merece. O mito da solidão nociva foi construído para te manter inseguro o suficiente para procurar aprovação e companhia a qualquer custo. E quando você faz isso, aceita migalhas, aceita pouco, aceita errado, aceita restos emocionais disfarçados de afeto. E tudo porque acredita que qualquer presença é melhor do que encarar o próprio reflexo em silêncio. A verdade que o estoicismo revela é exatamente o oposto. É no silêncio que você se reorganiza. É na solitude que sua integridade volta ao lugar. É quando você se isola que suas prioridades reaparecem. É no momento em que você se retira que sua força se reconstrói com mais rapidez do que você imagina. A solidão não te quebra. O que te quebra é tentar preenchê-la com pessoas vazias. O que machuca não é estar só, é estar com alguém que diminui sua luz. A solidão só é nociva quando você acredita nesse mito. Quando você desperta para o fato de que ela é um estado natural, fértil e necessário, tudo muda. Você deixa de ser alguém que implora por atenção e se torna alguém cuja presença é respeitada. A solitude te devolve ao eixo, e a partir desse eixo, nenhuma migalha parece suficiente. A verdade aparece inteira. Quem tem medo de ficar sozinho nunca escolhe nada, apenas aceita o que sobra. E agora que desmistificamos a ideia de que estar só é perigoso, podemos entrar em uma das partes mais reveladoras dessa jornada, a economia das migalhas emocionais e como ela captura pessoas que não aprenderam a se bastar. Existe um sistema emocional silencioso que controla muitas relações modernas, e a maioria das pessoas nem percebe que está presa nele. É a economia das migalhas. Uma dinâmica onde alguém oferece pouco, quase nada, mas mantém o outro emocionalmente dependente, como se estivesse recebendo algo valioso. Essa economia funciona como um jogo de escassez. E assim como qualquer mercado que opera com escassez, quem tem menos poder aceita condições que jamais aceitaria em um estado de plenitude. Quando você vive carente de si mesmo, seu padrão de negociação afetiva cai drasticamente. O que deveria ser inaceitável passa a ser tolerado. O que deveria te indignar passa a ser normal. O que deveria te afastar passa a te prender. Essa economia funciona com base no reforço intermitente, um mecanismo psicológico tão profundo que é utilizado em cassinos, jogos de azar e até aplicativos digitais. A lógica é simples. Quando a recompensa é irregular, o cérebro se vicia. Uma mensagem hoje, silêncio amanhã. Interesse em um dia, frieza no outro. Um gesto de carinho inesperado seguido por um descaso calculado. Esse ciclo desregula sua percepção, distorce sua autoestima e te convence de que o pouco é, de alguma forma, especial. A migalha parece preciosa porque aparece entre longos períodos de vazio. E o vazio, quando você tem medo da solidão, parece insuportável demais para ser enfrentado. A economia das migalhas não se limita a relacionamentos amorosos. Ela aparece entre amigos, familiares e até colegas de trabalho. São relações governadas por um fluxo emocional desigual, onde um lado entrega sempre mais e recebe sempre menos. O que sustenta essa desigualdade é o medo. Medo de ser rejeitado, substituído, esquecido. Medo de encarar o silêncio que vem quando você para de insistir. Medo de perceber que a conexão que você idealizou não existe de verdade. Esse medo faz com que muitos aceitem papéis diminutos nas próprias histórias, como se não fossem dignos de reciprocidade.
Quando você começa a observar isso com a lente estoica, a dinâmica muda completamente. O estoicismo não romantiza migalhas, ele as expõe. Ele te lembra que nenhum ser humano deve entregar aquilo que não tem, e que quem está acostumado a receber tudo de você, sem oferecer nada em troca, nunca terá motivo para mudar. Marco Aurélio já alertava sobre a importância de não permitir que outros definam seu valor. Epiteto reforçava que um homem livre é aquele que sabe de onde deve e de onde não deve buscar sua nutrição emocional. A economia das migalhas só funciona com quem acredita que depende do outro para sentir algo parecido com completude. A escassez emocional é estratégica. Quem oferece pouco mantém controle, porque sabe que você está faminto, e quando o outro percebe que você tolera a falta, ele naturalmente oferece cada vez menos. Há uma lei psicológica silenciosa operando nessa dinâmica. Aquilo que você aceita se multiplica. Se você aceita desatenção, ela cresce. Se aceita inconstância, ela se mantém. Se aceita migalhas, ela se torna um padrão. É assim que um relacionamento desigual se transforma em rotina. No início, parece apenas um período ruim. Depois, vira normal. E quando você menos percebe, está vivendo uma vida afetiva reduzida ao mínimo. Essa economia também opera através de ilusão. A migalha, quando aparece, vem embalada por promessas, esperanças e interpretações idealizadas. É a famosa frase interna. Talvez dessa vez seja diferente. Talvez essa pequena demonstração signifique algo maior. Talvez eu só precise esperar mais. Só que a espera prolongada nunca traz abundância, traz desgaste. Quanto mais você idealiza o pouco, menos energia sobra para enxergar a realidade. E a realidade é simples. Quem quer, demonstra. Quem se importa, aparece. Quem valoriza, cuida. O resto é ruído emocional travestido de afeto. O ponto crucial é perceber que a economia das migalhas só tem poder sobre quem não aprendeu a se abastecer internamente. É isso que o estoicismo transforma. Ele retira o outro do centro da sua vida emocional e devolve você ao seu próprio eixo. Quando você se abastece de presença, clareza e propósito, a escassez perde encanto, as migalhas perdem sabor. O pouco deixa de ser aceito porque você já não está emocionalmente faminto. E quando a fome interna desaparece, o poder da escassez evapora. De repente, aquilo que antes te prendia começa a te repulsar. O que você tolerava passa a te incomodar. O padrão muda, não porque o outro mudou, mas porque você deixou de ser alimentado por restos. A economia das migalhas é facilmente desmontada quando você aprende a observar o movimento emocional que ela provoca. Quando você entende que essa dinâmica nunca vai te trazer plenitude, apenas dependência. Quando você reconhece que não está recebendo pouco por acidente, e sim porque foi treinado a aceitar pouco para não encarar o próprio vazio. A boa notícia é que esse padrão se dissolve rápido quando você aprende a enfrentar o silêncio sem medo. A solidão consciente destrói a escassez emocional porque te mostra que, no fundo, você já tinha tudo o que precisava dentro de si. Com essa base emocional fortalecida, fica mais fácil entrar no próximo nível dessa jornada, o experimento mental do quarto branco, onde você descobre a verdade crua sobre o estado real da sua mente quando nenhuma distração te acompanha. Imagine que, de repente, você fosse colocado em um quarto completamente branco. Sem móveis, sem telas, sem notificações, sem vozes, sem mensagens, sem qualquer distração para aliviar a inquietação interna. Apenas você, sua respiração e os pensamentos que surgem sem serem convidados. A maioria das pessoas não suportaria esse ambiente por muito tempo. Algumas ficariam ansiosas, outras tentariam escapar mentalmente, inventando histórias, lembranças, fantasias.
E algumas, talvez as mais frágeis emocionalmente, entrariam em desespero. Esse experimento mental revela algo brutal. O que destrói não é a solidão, é a mente não treinada que você leva para dentro dela. O quarto branco é uma metáfora poderosa e, ao mesmo tempo, extremamente prática. Ele funciona como um amplificador emocional. Tudo aquilo que você tenta esconder no barulho do dia a dia aparece ali sem filtros. Inseguranças, arrependimentos, medos, expectativas irreais, carências antigas, ressentimentos. Mesmo aquilo que você acreditava ter superado pode voltar, porque o silêncio não apaga nada, ele apenas ilumina. A mente humana, quando fica sem estímulos externos, começa a exibir seu conteúdo mais profundo, e é exatamente por isso que tanta gente corre desesperadamente atrás de distrações. Não porque ame companhia, mas porque tem medo de se encontrar. O grande ensinamento estoico aqui é simples, mas profundamente transformador. A qualidade da sua experiência de solitude depende da qualidade da sua relação consigo mesmo. O quarto branco expõe isso. Ele te mostra se você é amigo ou inimigo de si. Se você é companhia ou castigo para sua própria presença. Se consegue se observar com serenidade ou se torna vítima dos próprios pensamentos. É nesse ambiente imaginário que você descobre o quanto a sua força emocional foi construída sobre bases sólidas ou sobre improvisos frágeis. O silêncio funciona como um teste de resistência psicológica, revelando a musculatura mental que você desenvolveu ao longo da vida. E aqui entra uma revelação desconfortável. A maioria não está fugindo da solidão, está fugindo de si mesma. É por isso que tantas pessoas aceitam migalhas. Quando alguém oferece o mínimo, mesmo que seja insuficiente, essa presença vira um alívio temporário para o incômodo interno. Funciona como um barulho emocional que impede você de ouvir o que sua mente está tentando dizer. A migalha é o equivalente de um estímulo fraco, porém constante, que te protege da experiência do quarto branco. Ao preferir o pouco ao silêncio, você, sem perceber, cria uma dependência psicológica, como alguém que precisa de qualquer som para evitar ficar sozinho com seus pensamentos. O estoicismo, no entanto, te convida a fazer o movimento oposto. Ele te chama para dentro desse quarto branco, não para sofrer, mas para fortalecer, não para se punir, mas para se reconstruir. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem dialoga com sua consciência no silêncio. Epiteto lembrava seus alunos de que o poder de um homem reside em dominar aquilo que acontece dentro, não fora. O quarto branco é o cenário perfeito para essa prática. Ali, você tem a chance de observar a própria mente como um filósofo observa um rio. Não com medo, mas com curiosidade silenciosa. Cada pensamento é um movimento da água. Cada emoção é uma onda que vem e vai. Nada define você. Tudo apenas passa. O problema é que muitas pessoas confundem solitude com sofrimento, porque nunca treinaram esse olhar. Ao entrar no quarto branco interno, entram armadas com críticas, culpas e julgamentos. Em vez de observar, atacam. Em vez de acolher, reprimem. Em vez de compreender, fogem. O sofrimento não vem da solidão, vem da resistência. Quanto mais você luta contra aquilo que sente, mais forte aquilo se torna. Quanto mais tenta abafar um pensamento, mais barulho ele faz. O quarto branco, quando entendido com mentalidade estoica, deixa de ser um inimigo e se transforma numa oficina de reconstrução. Um espaço onde você aprende a respirar diante do próprio caos, a organizar internamente aquilo que estava espalhado, a reconhecer padrões que te mantinham preso. E existe algo ainda mais profundo aqui. O quarto branco te revela o destino emocional que você terá se não aprender a ficar bem sozinho,
Viverá fugindo de si e correndo atrás dos outros, perpetuando relações que drenam sua energia. Quando você não suporta a própria companhia, qualquer companhia se torna tentadora, e é assim que a economia das migalhas se sustenta. Quem tem medo do silêncio aceita restos emocionais. Quem não se conhece se apega a quem oferece qualquer fragmento de presença. Quem não domina a própria mente busca constantemente alguém para preenchê-la, mesmo que essa pessoa não ofereça nada de valioso. A prática estoica dentro desse experimento é clara. Se você consegue ficar em paz no quarto branco, consegue ficar em paz em qualquer lugar. Se você consegue se ouvir sem se machucar, consegue se relacionar sem se perder. Se você suporta o silêncio interno, jamais aceitará migalhas externas. A solitude deixa de ser um buraco emocional e se transforma numa fonte de poder. Você passa a enxergar o mundo de outra maneira. Seus limites ficam mais claros. Seu senso de valor se fortalece e, sobretudo, você descobre que não precisa de ruído para existir. Agora que você compreendeu esse experimento e a revelação que ele traz sobre sua própria mente, entramos em uma das práticas mais importantes dessa transformação: a pureza do silêncio, uma técnica disciplinada que a cultura moderna teme justamente porque devolve às pessoas um poder que o mundo tenta apagar. Existe uma razão pela qual o silêncio causa desconforto em tantas pessoas. Ele remove todas as distrações que você usa para não encarar o que realmente sente. A mente moderna foi treinada para sobreviver em ambientes de estímulo constante. Quando esses estímulos desaparecem, a verdade aparece. E não há nada mais poderoso ou mais temido do que a verdade interna. A cultura atual tenta te convencer de que silêncio é perda de tempo, mas o estoicismo sempre ensinou o oposto. Silêncio é purificação, é clareza, é força crua. Não há técnica emocional mais transformadora do que aprender a permanecer consigo mesmo por alguns minutos sem tentar se anestesiar. A pureza do silêncio é uma prática simples, porém profundamente desconfortável no começo. Ela consiste em reservar um pequeno período do dia para observar o movimento interno sem interferência. 5 minutos bastam para iniciar uma mudança radical, desde que você esteja disposto a não fugir. É nesse espaço silencioso que você começa a identificar 3 camadas da sua mente que costumam passar despercebidas no ruído cotidiano. A primeira camada é formada pelos pensamentos que surgem espontaneamente, aqueles que você nunca nota porque está sempre distraído. A segunda camada revela os medos sutis sobre como os outros te veem. Essas preocupações constantes que, mesmo sem perceber, moldam a maneira como você fala, age e se relaciona. A terceira camada é a mais profunda. É composta pelos seus desejos autênticos, aqueles que você nunca admite porque aprendeu a ajustá-los às expectativas externas. Essas 3 camadas surgem de forma clara quando o silêncio é mantido sem resistência. E é justamente essa clareza que assusta, porque ela revela o quanto você vinha sendo guiado por impulsos herdados, condicionamentos sociais e inseguranças que nunca examinou. O silêncio puro é implacável. Ele não mente, não distorce, não dramatiza. Ele apenas mostra. É por isso que tantas pessoas correm para preencher cada segundo livre com mensagens, redes sociais, conversas vazias e relacionamentos rasos. A mente se agita diante da possibilidade de ser vista em sua forma verdadeira. Quando você permite que o silêncio aconteça, percebe que grande parte do seu sofrimento vinha do hábito de fugir de si mesmo sem perceber. O estoicismo sempre tratou o silêncio como campo de treinamento. Epiteto insistia para que seus alunos aprendessem a observar o próprio pensamento com a mesma calma de quem observa um animal selvagem.
sem julgar, sem tentar controlar, apenas compreendendo seu movimento natural. Marco Aurélio escrevia para si, não para ser lido pelos outros, mas para organizar internamente aquilo que o barulho do mundo tentava distorcer. Sêneca afirmava que a mente precisa de momentos de quietude para recuperar sua força, da mesma forma que o corpo precisa de descanso para regenerar seus músculos. O silêncio é o terreno onde a disciplina emocional é cultivada. A prática da pureza do silêncio reprograma a relação que você tem com suas emoções. Ela te ensina a não reagir impulsivamente, a não permitir que pensamentos aleatórios governem sua identidade, a não aceitar que inseguranças antigas continuem moldando decisões atuais. Quando você observa seus pensamentos sem se identificar com eles, descobre que muitos não são seus. São ecos de experiências antigas, repetições automáticas de padrões emocionais herdados. O silêncio mostra que você não é o conteúdo da mente, mas o espaço onde esse conteúdo aparece. Essa percepção é libertadora, porque redefine completamente sua relação com a solidão. A partir desse ponto, ficar sozinho deixa de ser ameaça e se transforma em oportunidade. E o mais interessante é que essa prática também muda a forma como você se relaciona com os outros. Quando alguém tenta te manipular emocionalmente, você percebe. Quando alguém oferece menos do que você merece, você sente. Quando alguém tenta usar migalhas de atenção para te manter preso, você enxerga o padrão imediatamente. O silêncio te torna mais sensível ao movimento interno e externo. Ele afina sua percepção. Ele fortalece seus limites. Ele transforma sua presença. Você deixa de reagir como alguém desesperado por conexão e passa a agir a partir de um núcleo interno firme que não se abala com facilidade. Isso cria uma espécie de dignidade silenciosa que o mundo reconhece, mesmo sem que você diga nada. A pureza do silêncio também limpa a mente de exageros emocionais. Às vezes, você acha que precisa de alguém quando, na verdade, está apenas sobrecarregado. Às vezes, você acha que está sendo rejeitado quando, na verdade, está projetando inseguranças antigas. O silêncio corta essas ilusões. Ele te traz de volta ao centro. Ele faz com que as emoções voltem ao tamanho real, em vez de se tornarem monstros dentro da cabeça. E quanto mais você treina essa prática, mais você percebe que a maioria das dores intensas nasce do hábito de evitar o que precisa ser sentido. O silêncio não cria dor, ele apenas revela, e aquilo que é revelado pode finalmente ser curado. Essa técnica é temida pelo mundo moderno porque ela devolve às pessoas um poder que há muito tempo tentam tirar delas: o poder de se bastar. Quando você se torna alguém que encontra paz no silêncio, ninguém consegue te controlar com ausência. Ninguém consegue te prender com migalhas. Ninguém consegue te manipular com indiferença. Você se torna intratável emocionalmente. Alguém que oferece o mínimo percebe que perdeu vantagem. Alguém que te subestimava percebe que perdeu acesso. O silêncio destrói qualquer dependência, porque reconstrói sua base interna. Agora que você entendeu a força desse processo, estamos prontos para entrar em uma das ideias mais profundas e exclusivas desta jornada: a presença intratável, o estado mental que transforma a maneira como o mundo reage a você. Há um ponto na jornada de qualquer pessoa que decide aprender a ficar bem sozinha em que algo muda de forma irreversível. Não é uma mudança barulhenta nem dramática, é silenciosa, profunda, quase invisível para quem olha de fora. Mas para quem sente por dentro, ela é tão clara quanto o nascer do sol depois de uma longa noite. Esse ponto marca o surgimento da presença intratável.
um estado interno no qual você deixa de implorar, negociar ou mendigar por aquilo que antes acreditava precisar desesperadamente. Sua essência se reorganiza, sua postura muda, sua energia muda. E sem perceber, você passa a emitir um sinal que o mundo inteiro reconhece. Você não está mais disposto a pagar o preço emocional que antes pagava para ser notado. A presença intratável não é agressiva, não é arrogante e não é distante. Ela é simplesmente inabalável. É o tipo de presença que não tenta convencer ninguém de nada porque já está convencida de si mesma. O estoicismo sempre valorizou esse estado. Epiteto dizia que um homem só é livre quando aquilo que não pode ser tirado dele é o que realmente importa. Marco Aurélio afirmava que a verdadeira força está em manter o próprio centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para fora. Quando você pratica a solitude consciente, a pureza do silêncio e a observação interna, começa a construir esse centro indestrutível. Ele surge quando você percebe que a sua paz não está à venda e que a sua dignidade não pode ser negociada. A presença intratável nasce da combinação de clareza e autossuficiência emocional. Quando você se torna capaz de permanecer só, sem se machucar, não há motivo para aceitar migalhas. Não há razão para insistir em pessoas que te tratam como opção. Não há energia a ser desperdiçada em quem não valoriza aquilo que você oferece. Sua mente fica mais leve, seu emocional deixa de oscilar, sua atenção se volta para si. E quando isso acontece, o mundo nota. Pessoas que antes jogavam com sua insegurança, de repente perdem o controle. Elas percebem que o antigo botão emocional que usavam para te prender não funciona mais. Isso as inquieta, porque a economia das migalhas só funciona com quem está carente. Quando a carência acaba, a dinâmica se desfaz. A presença intratável tem algo magnético. Ela atrai e afasta ao mesmo tempo, de maneira inteligente. Afasta quem estava acostumado com a sua fragilidade. Afasta quem só te procurava quando precisava de algo. Afasta quem se beneficiava da sua confusão, da sua insegurança, da sua necessidade de agradar. E atrai quem vibra em outro nível. Atrai quem reconhece valor. Atrai quem respeita limites. Atrai quem entende reciprocidade. A presença intratável é como um filtro natural que separa o que era peso do que é expansão. E essa filtragem não exige esforço. Ela acontece sozinha. Existe um detalhe emocional poderoso aqui. Quando você alcança essa presença, o mundo passa a te tratar de acordo com o padrão que você estabelece para si. Antes, você aceitava pouco porque acreditava que era o que merecia. Agora, você oferece a si mesmo aquilo que o mundo nunca conseguiu te dar: firmeza, lealdade, autocontrole. E quando esse movimento acontece internamente, seu comportamento externo muda. Você fala menos, você reage menos, você demonstra menos ansiedade, você não corre atrás. Você não tenta provar nada. Você simplesmente existe com uma nefasta tranquilidade que deixa claro que ninguém possui poder sobre sua mente. É nesse momento que você deixa de ser alguém movido pelo medo e passa a ser alguém guiado pela escolha. A presença intratável também reorganiza sua percepção de tempo. Você para de se apressar emocionalmente. O que antes te deixava inquieto, agora te deixa indiferente. A ausência de alguém não te causa desespero. A demora de alguém não te machuca. A falta de reciprocidade não te derruba. Você observa, analisa, conclui. E quando percebe que alguém não sabe lidar com a sua profundidade, você simplesmente se afasta, sem anunciar, sem confrontar, sem lutar. Você se retira porque entende que presença é prêmio, não obrigação. E que a sua energia não será mais desperdiçada com quem não sabe recebê-la. O estoicismo te ajuda a entender que a verdadeira força está em controlar o que depende de você.
não em tentar reparar o que os outros escolhem ser. A presença intratável surge quando você internaliza isso, quando entende que não precisa provar nada para ninguém, além de si mesmo, quando para de tentar caber onde nunca foi respeitado, quando finalmente percebe que o silêncio é mais eloquente do que qualquer tentativa de convencimento. Essa presença se torna sua armadura e, ao mesmo tempo, sua suavidade. Ela protege e atrai, ela afasta e aproxima. Ela cria um campo emocional tão estável que ninguém consegue te abalar sem permissão. E o mais fascinante é que esse estado, uma vez alcançado, é muito difícil de perder. Você pode até ser balançado pela vida, mas já sabe voltar ao seu centro, já sabe reconstruir a própria calma, já sabe se reerguer sozinho. A presença intratável é a prova viva de que a solidão nunca foi inimiga. Ela era a professora que faltava. Era o treino que você evitava. Era o caminho para a liberdade emocional que você buscava nos outros, quando, na verdade, estava o tempo todo dentro de você. Com essa fundação sólida, estamos prontos para avançar para uma das leis mais profundas da jornada. A lei estoica do espaço invadido, que revela por que encolher para caber nos outros sempre custa mais caro do que parece. Há um princípio silencioso governando todas as relações humanas, mas que quase ninguém percebe até ser tarde demais. É a lei do espaço invadido. Ela afirma que todo espaço pessoal que você deixa de ocupar será automaticamente ocupado por alguém que oferece menos do que você merece. A vida não tolera vácuos emocionais. Onde você recua, alguém avança. Onde você hesita, alguém dita as regras. Onde você se encolhe para caber, alguém se espalha para dominar. E esse processo acontece de forma tão sutil que, quando você percebe, já perdeu terreno dentro da própria história. Essa lei se manifesta em pequenos gestos que você talvez tenha normalizado. Quando alguém fala com você de qualquer jeito e você não diz nada. Quando alguém te procura apenas quando está entediado e você aceita. Quando alguém te oferece atenção seletiva e você finge que não se importa. Cada vez que você se cala diante de um incômodo, você entrega mais um fragmento do seu espaço interno. E o mais perigoso é que o outro não precisa ser mal intencionado. Basta perceber que você não ocupa seu próprio lugar para começar a ocupar por você. A natureza humana funciona assim: onde não há resistência, há invasão. Onde não há limites, há expansão unilateral. Onde não há presença firme, há domínio emocional. O estoicismo observa esse movimento sem drama, apenas com lucidez. Epiteto alertava seus alunos para nunca permitirem que os outros governassem aquilo que depende de si. Marco Aurélio lembrava que a dignidade é perdida sempre que você abdica da própria postura para preservar uma relação que já não te respeita. A lei do espaço invadido é, no fundo, uma expressão prática desses ensinamentos. Ela não fala sobre autoridade externa, mas sobre autoridade interna. Sobre o lugar que você ocupa na sua própria vida. Sobre o valor que você demonstra ter, não pelas palavras, mas pela forma como reage ao que te oferecem. Quando você encolhe, não mostra humildade, mostra medo. Quando aceita pouco, não mostra paciência, mostra escassez. Quando engole calado comportamentos que te ferem, não mostra força, mostra dependência. E cada uma dessas concessões contínuas envia um sinal claro para o mundo. Você não sabe o próprio valor. A partir desse momento, qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade emocional percebe que pode oferecer menos, exigir mais e ainda assim manter sua presença. Porque você deixou o espaço aberto. Você deixou o campo livre. Você deixou sua autoestima desocupada. E alguém sempre ocupará o que você abandona. A lei do espaço invadido não é uma punição, é uma consequência natural. Quando você se retira emocionalmente,
alguém define o ritmo da relação. Quando você espera que o outro perceba seu desconforto sozinho, você entrega o mapa do seu limite nas mãos de quem nem sempre sabe como lidar com ele. Quando você tenta preservar a paz à custa da própria dignidade, você cria um ambiente fértil para invasões silenciosas. O outro passa a acreditar que seus sentimentos têm mais peso que os seus, que suas vontades importam mais, que sua presença tem mais valor. E tudo isso acontece não porque ele é superior, mas porque você cedeu espaço demais, por tempo demais. O ponto revolucionário aqui é perceber que não existe neutralidade nessa dinâmica. Ou você ocupa seu espaço com firmeza, ou alguém ocupará por você. Ou você define os limites, ou alguém definirá o que você deve tolerar. Ou você demonstra seu valor, ou alguém vai redefinir esse valor por baixo. A ausência de posicionamento não é interpretada como gentileza, mas como fraqueza. O silêncio diante do desrespeito não é interpretado como maturidade, mas como permissão. O mundo não lê intenções, lê comportamentos. Quando você internaliza esse princípio, algo muda profundamente dentro de você. Você percebe que não precisa gritar para ocupar espaço. Precisa apenas existir com clareza, precisa estar inteiro, precisa parar de se encolher, precisa permitir que sua presença tenha peso. Não é sobre confrontar, é sobre não se esconder. Não é sobre impor, é sobre não se reduzir. Não é sobre exigir, é sobre não aceitar migalhas. A ocupação do próprio espaço é um ato íntimo de respeito consigo mesmo. Quando você se afirma internamente, não há invasão possível externamente. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando você passa a ocupar seu espaço, o mundo se adequa automaticamente. Pessoas que antes se aproveitavam da sua fragilidade percebem que não têm mais acesso. Pessoas que antes te tratavam com descaso entendem que isso já não funciona. Pessoas que antes invadiam seus limites se deparam com um muro emocional novo, construído com coerência e quietude. Nada precisa ser anunciado. Sua postura fala por você. Quando você não diminui sua luz para confortar ninguém, quem não sabe conviver com esse brilho se afasta. E quem precisa estar, permanece. A lei do espaço invadido também revela por que tantas pessoas aceitam migalhas sem perceber. Quando você não ocupa seu espaço interno, qualquer presença externa parece suficiente. Mesmo que seja pequena, mesmo que seja escassa, mesmo que seja indigna, a falta de ocupação gera uma sensação de vazio, e o vazio te convence de que qualquer ocupação serve. Mas quando você finalmente se posiciona, percebe que a verdadeira companhia não é aquela que invade, mas aquela que respeita. Não é a que ocupa, mas a que compartilha. Não é a que exige, mas a que soma. Agora que você entende essa lei silenciosa e poderosa, chegou o momento de explorar uma das revelações mais transformadoras do estoicismo. O paradoxo que explica por que quanto menos você precisa dos outros, mais o mundo se inclina na sua direção. Há um fenômeno psicológico que poucas pessoas compreendem, mas que governa silenciosamente todas as relações humanas. Ele funciona como uma espécie de gravidade emocional. Quando você está desesperado por atenção, afeto ou validação, sua energia espanta as pessoas. Mas quando você está inteiro, estável e satisfeito consigo mesmo, sua presença se torna magnética. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Esse paradoxo parece contraditório, até injusto, mas revela uma verdade antiga que os estoicos já compreendiam profundamente. A liberdade interior é irresistível. O ser humano, desde os tempos mais primitivos, possui um radar para detectar fragilidade emocional. Em ambientes ancestrais, depender demais de alguém era visto como risco, e de certa forma isso continua valendo hoje. Quando alguém percebe carência excessiva, sente peso.
sente obrigação, sente demanda não verbal. E nada afasta mais rápido do que a sensação de que devemos preencher o vazio emocional de outra pessoa. Isso não é frieza, é instinto. Acarreta desgaste, exige esforço constante, rouba leveza. É por isso que pessoas emocionalmente carentes vivem cercadas por relações instáveis, enquanto pessoas emocionalmente plenas atraem conexões naturalmente mais sólidas. O estoicismo enxergou isso muito antes da psicologia moderna. Marco Aurélio escrevia que a mente tranquila cria ordem ao seu redor, enquanto a mente agitada espalha caos. Epiteto lembrava que a verdadeira influência nasce da autossuficiência, não da necessidade. Quando você para de correr atrás, não está sendo indiferente ao mundo, está apenas devolvendo o poder ao lugar onde sempre deveria ter estado, dentro de você. E é justamente nesse momento, quando o apego desaparece, que nasce o magnetismo silencioso, capaz de transformar qualquer dinâmica. O paradoxo funciona porque sua energia muda, o olhar muda, a postura muda, o modo como você se move e se expressa muda. Quando alguém está faminto por afeto, cada gesto, cada palavra e cada atitude carrega subtexto, atenção, a expectativa, há uma espécie de pedido emocional silencioso por aprovação. Quando você está preenchido internamente, a mesma presença se torna leve, expansiva, natural. Não existe pressão, não existe cobrança, não existe urgência. Essa leveza cria espaço para que o outro se aproxime por vontade própria, não por necessidade. Há algo ainda mais profundo operando aqui. Quando você está bem sozinho, sua percepção muda. Você deixa de ver o outro como salvador, porque já não precisa ser salvo. Você deixa de idealizar, porque não está preenchendo lacunas internas com fantasia. Você deixa de aceitar migalhas, porque já não está emocionalmente faminto. E essa postura firme, porém tranquila, comunica valor de forma imediata. As pessoas percebem quando você não está tentando conquistar nada, apenas vivendo a partir do próprio eixo. Essa estabilidade emocional é extremamente rara, e tudo o que é raro desperta interesse. O paradoxo também se explica pelo fato de que independência emocional gera respeito. Quando alguém percebe que você não se dobra ao menor sinal de atenção, entende que seu valor não depende da presença dela. Isso cria um tipo de tensão saudável, um tipo de admiração, um tipo de reconhecimento silencioso. A pessoa entende que você está ali porque quer, não porque precisa. Isso muda tudo. Essa liberdade faz você ser visto como alguém com vida própria, com prioridades claras, com senso de propósito. E o mundo inteiro é naturalmente atraído por quem não pede nada, mas oferece presença. Outro detalhe importante: quando você não precisa, seu filtro melhora. Você não corre atrás de qualquer coisa. Não se apaixona pela primeira aparência de reciprocidade. Não se ilude com sinais mínimos. Essa seletividade natural afasta quem não soma e atrai quem realmente deseja conexão genuína. Você começa a operar num nível emocional acima da média. A consequência é imediata. Sua presença deixa de ser desperdiçada em relações assimétricas e passa a ser disputada por relações mais equilibradas. O paradoxo também tem um lado biológico. A ansiedade de querer ser escolhido ativa comportamentos de autoproteção no outro. A tranquilidade de não precisar ativa comportamentos de aproximação. Pessoas são atraídas por segurança, não por desespero, por estabilidade, não por turbulência. Por coerência interna, não por caos emocional. Quando você deixa claro que sua vida não depende da presença de ninguém, transmite a mensagem mais poderosa que um ser humano pode emitir. Você é completo. E tudo o que é completo atrai, enquanto tudo o que está quebrado implora.
O estoicismo te ensina exatamente isso. Não deseje desesperadamente o que está fora do seu controle. Quanto mais você se fixa no outro, mais preso se torna. Quanto mais você se fixa em si, mais livre se torna. E é da liberdade que nasce o magnetismo, é da tranquilidade que nasce a força, é da solitude que nasce o respeito. Quanto menos você precisa, mais inteiro você aparece. E quanto mais inteiro você aparece, mais o mundo sente sua ausência quando você não está. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque sua presença é rara demais para ser ignorada. Agora que você entende como esse paradoxo opera em um nível profundo, chegou a hora de transformar essa compreensão em prática. Vamos entrar no método Solos, um sistema criado para substituir carência por autorrespeito de forma definitiva. Chega um ponto na caminhada em que não basta entender teorias, perceber padrões ou identificar comportamentos tóxicos. Você precisa de um método, algo concreto, algo aplicável, algo que transforme a lucidez em movimento e a consciência em identidade. É aqui que nasce o método Solos, uma estrutura pensada para te conduzir da dependência emocional à autossuficiência, reconciliando você com a própria presença e restaurando o autocontrole que talvez tenha sido perdido ao longo dos anos. Cada parte desse método é um pilar, e cada pilar funciona como uma etapa de reconstrução interna. Solos não é apenas um conjunto de técnicas, é uma mudança de postura. É a forma estoica de reprogramar o seu mundo emocional. Ele não promete que você nunca mais sentirá dor, mas promete algo muito mais valioso, que você nunca mais se perderá dentro dela. Começa com o S de silêncio direcionado. Não é o silêncio vazio, mas o silêncio que você escolhe para observar sua mente com lucidez. Esse tipo de silêncio cria uma pausa necessária entre estímulo e reação. Nele, você aprende a reconhecer quando está prestes a agir por carência, medo ou ilusão. Ele te coloca de volta ao centro antes que você se entregue ao impulso de enviar aquela mensagem, aceitar aquele convite vazio ou insistir em alguém que não te entrega reciprocidade. O silêncio direcionado é seu campo de treinamento interno. Ele te devolve presença e te mostra claramente quais ações nascem da força e quais nascem do desespero. Quanto mais você treina, mais rápido reconhece a diferença. O segundo pilar é a observação dos padrões relacionais. Ninguém aceita migalhas por acaso. Sempre existe uma história emocional por trás disso. Talvez você tenha aprendido desde cedo a fazer muito para receber pouco. Talvez tenha sido condicionado a acreditar que amor é esforço unilateral. Talvez tenha crescido ouvindo que exigências são sinônimo de ingratidão. Quando você começa a observar seus padrões com distância emocional, descobre que grande parte do que você faz hoje foi aprendido lá atrás. E quando você identifica a origem, o padrão perde poder. O estoicismo te ensina a ser um observador do próprio comportamento e não apenas um participante cego das próprias repetições. A observação é o que quebra o automatismo. Ela ilumina, ela liberta. A terceira etapa é a dos limites inegociáveis. Limites não são paredes que você constrói para afastar o mundo. São filtros que definem o que você aceita e o que você recusa. São linhas invisíveis que protegem sua energia, sua clareza e sua dignidade. Um limite inegociável não é algo que você promete ao outro, é algo que você promete a si. Ele diz: nunca mais aceitarei ser tratado abaixo do valor que reconheço em mim. Ele diz: não vou tolerar comportamentos que destruam minha autoestima. Ele diz: não participarei de relações em que sou sempre o último da fila. O limite é uma declaração silenciosa de autorrespeito. Ele não é comunicado com raiva, mas com calma.
e o mundo sente essa calma. Pessoas que não valorizam limites naturalmente se afastam. Pessoas que valorizam reciprocidade naturalmente se aproximam. O quarto pilar é a união com o propósito pessoal. A raiz da carência emocional é a desconexão com algo maior que você. Quando você não tem um propósito forte, busca sentido em outras pessoas. Quando você não tem uma meta clara, busca direção em quem te oferece atenção. Quando você não tem um eixo interno, se apoia em relacionamentos como se fossem muletas. O estoicismo sempre insistiu na importância de viver de acordo com um propósito alinhado à virtude, à coerência e à autodisciplina. Quando seu propósito está vivo, sua energia muda, seus dias ganham estrutura, suas escolhas ganham peso, sua presença ganha firmeza. De repente, sua vida não gira mais ao redor do comportamento alheio. Você assume o centro da própria história. Relações deixam de ser salvação e passam a ser complemento. E qualquer coisa que ameaça seu propósito perde espaço automaticamente. Por fim, chegamos ao S, de solitude ativa. A solidão que machuca é a solidão passiva, aquela em que você preenche o tempo esperando que alguém apareça. A solitude ativa, por outro lado, é o estado em que você transforma o tempo sozinho em construção. É onde você aprende, cria, planeja, evolui. É onde você se reconecta com sua capacidade de expandir a própria vida sem depender de estímulos externos. Ler, treinar, escrever, refletir, meditar, organizar, sonhar. Cada minuto usado para se fortalecer reduz pela metade a chance de você voltar a aceitar migalhas. A solitude ativa te torna grande demais para caber em relações pequenas. Ela te faz perceber que sua presença é valiosa demais para ser oferecida a quem não sabe recebê-la. Quando esses 5 pilares se unem, algo extraordinário acontece. A carência começa a desaparecer, não porque você a combate diretamente, mas porque você constrói algo mais forte no lugar. O vazio interno se preenche com propósito. A necessidade se dissolve na clareza. A insegurança se transforma em presença. E a solidão deixa de ser buraco para se tornar território fértil. Você não precisa mais de migalhas porque aprendeu a se nutrir. Você não implora mais por atenção porque aprendeu a se ver. Você não corre mais atrás porque aprendeu a caminhar em direção a si mesmo. Com essa base sólida, chegamos ao momento de fechar essa jornada com profundidade e reflexão. A conclusão que amarra todo o processo e mostra como a solitude se transforma no maior aliado da sua liberdade. Há uma verdade que só se revela no final dessa jornada. A solidão nunca foi a vilã da sua história. Ela foi a única voz que tentou te alertar enquanto você insistia em permanecer em lugares que já não te acolhiam. Ela foi o único espaço onde sua mente finalmente pôde falar sem ser interrompida por distrações, ilusões ou falsas promessas. Durante muito tempo, você interpretou esse silêncio como abandono, mas agora percebe que ele era um chamado para voltar para si, para recuperar a dignidade que você entregou pedaço por pedaço, para restaurar o respeito que você concedeu a quem nunca o mereceu, para reconstruir com maturidade aquilo que as relações frágeis tentaram destruir em você. O estoicismo nos ensina que a felicidade não depende de quem está ao nosso lado, mas de quem somos quando estamos sós. Quando você fica sozinho e sente dor, essa dor não vem da solitude, vem das feridas que você vinha ignorando. A solidão apenas ilumina o que já estava ali. Ela não te quebra, ela te revela. Ela mostra quando você amou errado, quando tolerou demais, quando insistiu no que já havia te abandonado, quando buscou reconhecimento em quem não tinha profundidade suficiente para te enxergar. A revelação é dura,
mas libertadora. Porque é nesse ponto que você decide, pela primeira vez, ser fiel a si mesmo. Você atravessou uma jornada que poucos têm coragem de enfrentar. Encarou o quarto branco interno, onde as vozes que você tentava silenciar vieram à tona. Aprendeu a se ouvir com honestidade. Descobriu que a mente pode ser campo de batalha, mas também pode ser abrigo. Experimentou a pureza do silêncio, onde sua identidade foi reconfigurada. Passou a ocupar seu espaço sem pedir permissão, entendendo que quem se encolhe para caber em outros nunca encontra paz. Reconheceu o paradoxo que rege todas as relações. Quando você não precisa, você atrai. Não por manipulação, mas por magnetismo natural. E, acima de tudo, internalizou o método Solus, que transforma carência em autorrespeito e devolve a você a autoridade que nunca deveria ter sido perdida. A partir desse ponto, sua história muda. Pessoas que antes te tratavam como opção perceberão que perderam acesso ao seu mundo interior. Situações que antes te deixavam inseguro perderão o poder de te derrubar. Dinâmicas que antes te aprisionavam serão vistas com uma clareza tão grande que você se perguntará como um dia tolerou tão pouco. A partir desse ponto, você deixa de aceitar migalhas, porque finalmente entendeu que sua presença é alimento completo. Não há mais espaço para restos. Não há mais espaço para relacionamentos assimétricos. Não há mais espaço para dúvidas sobre o próprio valor. A solitude, antes temida, se torna sua aliada. O silêncio, antes desconfortável, se torna sua fortaleza. A presença intratável, antes impossível, se torna sua nova linguagem. Você não precisa levantar bandeiras, fazer discursos ou anunciar sua transformação. Ela será sentida. O mundo inteiro responde de forma diferente a quem aprende a se bastar. Sua energia muda, seu olhar muda, seu ritmo muda, e quem cruza seu caminho sente essa mudança mesmo sem entender racionalmente. É a força tranquila de quem sabe que não deve nada ao barulho externo. É o poder discreto de quem sabe que a própria vida vale mais do que qualquer atenção barata. É a maturidade emocional de quem não confunde presença com posse, nem silêncio com fraqueza. O estoicismo sempre ensinou que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas ser incapaz de ser escravizado por aquilo que não se controla. E nada escraviza mais do que a dependência emocional. Agora que você aprendeu a atravessar o silêncio, a ocupar seu espaço e a se abastecer internamente, você se torna inatingível. Seus afetos serão mais conscientes, seus limites serão mais firmes. Suas relações serão mais honestas e, o mais importante, você nunca mais implorará por migalhas, porque entendeu que sua alma não foi feita para sobreviver, foi feita para florescer. Leve essa reflexão consigo como uma marca estoica. A solidão não é ausência, é direção. Ela não te isola do mundo, te prepara para ele. Ela não te enfraquece, te fortalece. Ela não te diminui, te refina. Quando você aprende a ficar bem sozinho, o mundo deixa de ser ameaça e se torna escolha. E quando cada passo é guiado pela escolha, você vive não mais como alguém que busca aprovação, mas como alguém que trilha sua vida com propósito, clareza e dignidade. Você tem agora a chave que muitos passam a vida inteira procurando: a capacidade de ser inteiro em si mesmo. A partir daqui, qualquer relação que surgir será complemento, nunca mais salvação. E qualquer presença que permanecer será por admiração, nunca mais por conveniência. Se você chegou até o fim desse vídeo, parabéns. Isso prova que você não busca mais migalhas emocionais e está disposto a se tornar alguém que vive a partir da própria força. Comenta Solus aqui embaixo para eu saber que você faz parte desse grupo seleto que escolheu presença, autocontrole e clareza.
Sua palavra é o símbolo da sua nova postura. Agora, antes de sair, fortaleça essa jornada. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreve no canal para continuar alimentando a sua mente com filosofia, disciplina e transformação real. O próximo passo da sua evolução começa exatamente aqui.